Olá, bom dia a todos. Eu sou Filomena Carreira do canal Sem Fronteiras. Acredito que uma boa parte das pessoas que frequentam este canal já me conheçam. A quem não me conhece, seja muito bem-vindo. É sempre com prazer que, independente da notícia, seja ela qual for, eu entre aqui sempre com muito respeito a todos vocês. Hoje, para variar, eu venho falar de um assunto extremamente desagradável, extremamente triste, que ocorreu em terras angolanas. Minha terra, sua terra, nossa terra, a terra de todos aqueles que para lá vão, na certeza de ganhar o seu ganha-pão. Angola, uma terra que com certeza, mesmo quem não a conhece, já ouviu falar dela. Angola, a terra do dinheiro, a terra dos diamantes, a terra dos minerais, a terra da riqueza, a terra que tanto promete, até aquelas pessoas que eu considero os famosos asa-deltas, que caem lá de paraquedas e que tiram todas as riquezas possíveis do nosso tão e querido solo angolano. Sejam todos muito bem-vindos, porque diante da notícia que eu vou ler, e que para nós angolanos está surpreendendo de uma forma muito triste, não poderei de forma alguma não questionar mais uma vez o meu presidente João Lourenço. Sim, não tem como não questionar o senhor. Não tem como fazer 1000 perguntas ao senhor presidente João Lourenço. Trata-se da morte do tão querido Dr. Laurindo Vieira. Eu peguei três depoimentos, e vou ler os três depoimentos. Claro que eu poderia pegar imensos depoimentos, porque o que corre na net e no YouTube são vídeos, são depoimentos com demonstrações das mais variadas possíveis, falando e dando a sua temática, como a gente pode dizer, daquilo que pensam sobre a possível morte do professor Laurindo, que foi assassinado. Vocês podem dizer, minha filha, mas isso em qualquer parte do mundo acontece. Aqui no Brasil também acontece, não é? Aqui se mata também como mosquito. E assim por diante. Verdade. Mas eu estou falando solo angolano. Estou falando da minha terra. Eu estou falando daquilo que eu tenho um conhecimento genuíno. Eu estou falando daquilo que eu defendo há mais de 24 anos. Eu estou falando daquilo que, se cada nacionalista defendesse o seu território, nós nos daríamos muito bem, paz e amor para cada um. Eu estou falando daquilo que todos nós, independente de pagarmos impostos, independente de sermos cidadãos do mundo, portanto, cada um em seu território, mesmo às vezes estando fora dele, ele continua dentro de nós e que todos nós devemos defender com unhas e dentes. Pelo menos se você for nacionalista, não é verdade? Dr. Laurindo era uma pessoa de respeito em Angola. Eu vou ler o primeiro depoimento, que é do Eduardo Kussendala. Concordei até certo ponto, discordo em outros. Eu vou dizer porquê, achei um depoimento fantástico, muito bem escrito, onde ele compara a morte do Dr. Laurindo à morte de outra pessoa, que foi realmente muito parecida, se não igual, e achei interessante, portanto, ler o primeiro depoimento. Quem alguma vez teve uma formação em primeiros socorros deve ter aprendido que todas as mortes, seja quais forem as causas, acidente, doente, paragem cardíaca, atropelamento, afogamento, tiro ou outra causa, têm algo em comum: falta de oxigênio no cérebro. Se todas as mortes são por falta de oxigênio no cérebro, então é vital que quem seja a pessoa que se predispõe a socorrer alguém que foi alvejado e ferido mais urgente é estancar o sangramento e, a seguir, ligar para o serviço de emergência ou levar ao posto hospitalar mais próximo. Por que estancar o sangramento se torna vital? Porque o oxigênio chega ao cérebro através da circulação sanguínea. Enquanto houver, deve ser isso, circulação sanguínea, o cérebro continuará a receber oxigênio
E enquanto o cérebro continuar a receber oxigênio, a pessoa continua viva, isso é lógico. Mas estou passando a informação porque realmente nós não somos obrigados a conhecer medicina, apesar de que, minha gente, hoje em dia, nós somos, sim, me desculpem, obrigados a obter informação. Nós não podemos depender 24 horas de um médico. O que ele está dando aqui é uma aula de que nós deveríamos não somente fazer um curso, vamos falar como um curso de socorristas, ou então, em Angola, um país que eu ainda considero, apesar de eu amar, e todo mundo sabe que eu amo, sou apaixonada pelo meu país, Angola, mas deveria haver, principalmente para quem dirige, para quem está no trânsito, deveria haver um curso, tá? Devia ser obrigatório um curso de socorrista, ou seja o nome que for. Por quê? Porque acontece um acidente ou você vê alguma coisa acontecer com o carro ao lado, você deveria ter de prontidão logo essa atenção para com o parceiro, a pessoa do lado, né? Você não pode simplesmente passar por alguém que está passando mal ou que está numa situação caótica, vivendo um momento dramático, mortal. Isso é mortal. E aí eu não sei fazer, eu não sei nem como ajudar e passa reto. Isso quando não passa reto mesmo. Não. Angola, um país tão cheio de riquezas, um país tão cheio de sonhos, não é, presidente? O senhor vai para a televisão e diz que Angola é um paraíso. O senhor vai para a televisão e diz que Angola não tem fome. O senhor vai para a televisão e diz que Angola a fome é relativa. O senhor vai para a televisão e diz que Angola está produzindo hospitais. E assim por diante. O senhor, a ministra Lutucuta e tantos outros ministros que têm o atrevimento de aparecer na frente de uma câmera e falar mil coisas. O nosso povo, a nossa sociedade não está preparada para nada. E por enquanto eu estou falando manso em relação a este caso. Enquanto houver circulação sanguínea, o cérebro continuará a receber oxigênio. Enquanto o cérebro continuar a receber oxigênio, a pessoa continua viva. Mesmo que em outras partes os membros do corpo já estejam em falência, porque isso pode ocorrer. O cérebro recebe oxigênio, mas nem sempre esse oxigênio favorece o resto do corpo, o que pode levar, nesse espaço-tempo, ou mediante o tempo para que chegue o socorro de uma ambulância ou coisa assim, de oxigenação ao resto do corpo, que pode levar à falência de outros órgãos. Vamos recuar no professor Mufulama, Nalando Vitor. Para quem não sabe, Fulupimba Landu, desculpem se eu não sei pronunciar, Vitor, foi assassinado no dia 2 de julho de 2004, numa sexta-feira, em Luanda. Repito, assassinado numa sexta-feira em Luanda, horas depois de ter participado de uma reunião do Conselho da República, órgão de que era membro por um grupo de elementos até aqui desconhecidos. Coincidência não, ele saiu de uma reunião dessas, logo a seguir é assassinado. Ele foi atingido numa das pernas por disparos de uma arma de fogo quando se dirigia para seu carro à saída da sede do seu partido, no bairro do Cacenda, município da Maianga. O político ainda chegou a receber tratamento na clínica da Indiama, na ilha de Luanda, onde acabou por falecer. Fotografias a que tive acesso, por acaso, mostram a carroceria de uma carrinha cheia de sangue. Era impossível alguém perder tanto sangue e sobreviver, levando em consideração a distância entre o bairro do Cacenda até a ilha de Luanda, com o engarrafamento de Luanda naquela época. Bom, esse engarrafamento continua até hoje, por mais que as coisas tenham melhorado, com o número de carros que circulam hoje naquele país. E para quem não sabe, Angola cada ano recebe
ou obtém, seja a palavra que vocês quiserem, o adjetivo que vocês quiserem qualificar, Angola cada ano recebe milhares de carros novos. Assim sendo, Luanda não é tão grande assim. Nós demoramos às vezes 3 horas para atravessar a cidade. Como é que uma pessoa não há de morrer? Se nós formos para uma cidade como São Paulo, aqui no Brasil, existem, não estou dizendo todos os casos, né? Porque pobre morre na fila também, né? Mas de um modo geral, dependendo do caso, e eu estou acompanhando isso hoje muito pela televisão, existe helicóptero. Em Angola, nós não vemos isso acontecer. E vou pondo muitos is aqui pelo caminho, acontecerá se for a filha de um presidenciável, se for a filha de um ministro, se for a filha, de repente, de Manuel Vicente. Olha, aconteceu um acidente lá no Mossul, aconteceu um acidente lá não sei onde. Aí vão levar em consideração de usar um helicóptero, porque é filha de um poderoso, de um graúdo. Agora, povo... E não estamos nem falando de uma pessoa do povo, estamos falando do doutor Laurindo e deste senhor que era um político. Portanto, essas qualidades que existem em países já de primeiro mundo, ou eu não classifico o Brasil um país de primeiro mundo ainda, né? Ainda não estamos lá, mas já tem uma série de vantagens que Angola não tem. E fica a pergunta, por quê? Falta dinheiro para isso? O dinheiro da corrupção, que poderia ser dividido, não é? Em vez de entrar todo nos bolsos de alguns governantes, por que não pode ser aplicado naquilo que o senhor João Lourenço diz? É o senhor que diz. Podemos pegar aqui alguns vídeos para mostrar de novo no canal, onde o senhor diz que estão sendo criadas vantagens para a sociedade, de um modo geral, a nível de hospitais, a nível de... O senhor e a ministra Lutucuta dizem muita coisa. Nós podemos provar que não. Em casos desse tipo, quando se liga para uma ambulância, se liga para um serviço de emergência, não pode ser uma ambulância e pegar uma pessoa num estado deste. Quando a pessoa liga e diz, olha, ele está sangrando e eu vou ler a outra matéria, na perna, um socorrista de uma ambulância, e eu não sou uma pessoa ignorante, e qualquer ser humano que liga para um serviço de emergência, o socorrista, o médico que está dentro da ambulância, pergunta logo, a não ser que em Angola, me desculpem, o serviço seja tão primitivo, que não perguntem, porque qualquer médico que está dentro do serviço de ambulância pergunta logo aonde ocorreu o ferimento, até para eles estarem preparados. Aí a pessoa em questão diz, aconteceu em tal região, mesmo não sabendo dar explicações mais científicas, mais preparadas. E eles já sabem aquela região, se tem risco de vida ou não. Eles perguntam, fazem perguntas, está sangrando muito? Sangrou muito? Porque pela informação passada, eles já sabem o que está ocorrendo com aquela pessoa. Daí eles mandam ambulância, daí eles mandam helicóptero, daí eles mandam o meio de transporte mais plausível para salvar aquela vida. E aí pedem ajuda da polícia, porque se tiver aqui um helicóptero, eles fecham a avenida, eles fecham a área, mas eles vão salvar uma vida. Fica a grande questão, presidente da República. Uma pessoa como o doutor Laurindo não merecia esse respeito? Ou realmente era uma limpa no cenário angolano? Era uma no cenário angolano. Vamos continuar lendo. Sobre o caso do Dr. Laurindo Vieira, ontem no Lar do Patriota. O Dr. Laurindo Vieira, renomado reitor de uma universidade em Luanda, psicólogo e sociólogo de grande prestígio no meio acadêmico em Angola e ultimamente comentarista nos debates da TV Zimbo,
é visto pelas imagens que circulam nas redes sociais, caído a perder bastante sangue após ter sido baleado ontem, no dia 11/1, hoje é dia 15, aparentemente numa das pernas, tal como Fulupinga foi socorrido para uma clínica de Indiama. Coincidência, história igualzinha. Mas desta vez no Talatona, onde acabou por falecer. O que tem em comum estes dois casos? Além de ambos serem figuras públicas e importantes no meio acadêmico nacional, ambos foram alvejados nas pernas, ambos foram socorridos por pessoas sem qualquer conhecimento em primeiros socorros e ambos morreram porque perderam muito sangue sem antes chegarem aos cuidados médicos no hospital de Indiama. Falta de socorro adequado, incompetência generalizada de uma senhora que há longos anos eu venho me debatendo, Silvia Lutucuta. Uma senhora que o presidente João Lourenço faz questão de prestigiar, faz questão de dizer que ela é muito boa. Só se for nos atributos físicos, presidente, que o senhor acha isso. Cada um tem o gosto que quiser. E eu não estou aqui para discutir qualidades pessoais de ninguém. Eu estou aqui para discutir aquilo que uma nação precisa. Quando um ser humano ocupa uma pasta que mal ou bem é para gerenciar, vamos dar esse nome, um cargo pela área da saúde de um país, a mesma tem que saber fazer o seu trabalho. Não sabe fazer, está nas mãos de um povo, está nas mãos de uma nação, destituí-la. Nós já tentamos de tudo para mostrar que Silvia Lutucuta não está à altura da saúde de Angola. Mas convenhamos, quem? Para mim só teve um. Para mim só teve um ministro da saúde que valeu a pena, que lutou. E mesmo assim, quando esse ministro esteve como ministro da saúde, fizeram questão de tirá-lo num curto espaço de tempo. Eu acho que foi um curto espaço de tempo. Afinal de contas, ele era da UNITA, ele tinha ideias revolucionárias e ele batia de frente com os senhores do MPLA. Estamos falando de Sebastião Veloso. Um homem que chegou a tirar dinheiro do próprio bolso, um homem que não mediu esforços para ajudar muita gente. E eu falo isso porque eu conheci muito bem, mas muito bem, era meu amigo pessoal. Eu vi muitas vezes dentro daquele gabinete ele tirar dinheiro do próprio bolso, assinar cheques para mandar gente para o Brasil. Batia de frente com o sistema. Não concordava com as ideias. Na época, era Zeca Van Dunen, o ex-ministro. As brigas já começavam ali dentro do ministério. Até que chegou uma hora que, convenientemente, o presidente, na época atual, José Eduardo Santos, o tirou, o destituiu, o exonerou do seu cargo. Porque quando uma pessoa é boa, está no sistema, mas não está no controle desse sistema ou não está respeitando as regras da corrupção, ou matam, ou envenenam, ou delicadamente, de uma forma assim meio que amigável, dizem: é melhor você sair. Esqueciam vocês que Sebastião Veloso era um homem que conhecia muito bem os meandros de como funcionava todo esse leque de opções de como matar alguém. Eu lembro bem, porque foi exatamente a época em que eu tive o maior convívio com ele. E quando ele foi destituído, eu estava ao lado dele. Fui uma das pessoas que o apoiou. Vamos continuar. É triste, porque se estas porcarias estão acontecendo, são exatamente porque a escumalha está toda unida. E porque não existe apoio, nem a pessoas
do cargo e do nível de doutor Laurindo. Eu já não estou nem falando só em população. São duas mortes que facilmente podiam ter sido evitadas e, na minha opinião, não tem nada a ver com assassinatos encomendados. Portanto, agora é a opinião deste rapaz, porque aparentemente ele é jovem, e na opinião dele ele não vê como assassinatos encomendados. Eu discordo. Um dos maiores problemas em Angola é pensarem que os famosos políticos e críticos estão isentos de assaltos e até da morte. E sempre que sofrem é atentado encomendado, e sempre que morrem dizem que também é um envenenamento. A morte chega para todos, e a ordem da morte não é por fama, prestígio ou política. A minha experiência em balística como ex-militar e ex-polícia me diz que quem quer ou foi contratado para matar não dispara na perna. Está enganado, amigo? Você está enganado? Para um ex-policial, para um ex-militar, você está enganado. Eu vou ler outros 2 depoimentos que provam que você está enganado. Muito me espanta. Bom, mas você é um ex-polícia. Você não é médico. Você não é um paramédico. E eu vou te provar isso. Mas o que ele fala também aqui tem lógica, dentro da linha dele. Também discorda um pouco. Quem atira na perna, das duas uma, quer intimidar-te, quer fugir e não quer ser perseguido. Aí ele fala, a cabeça e o coração são os lugares ideais para um assassino atirar e ter quase certeza de morte do alvo. No caso Fulupinga, testemunhas dizem que estava a caminhar, prestes a entrar na sua viatura. Para quem está a caminhar, a cabeça e o peito são os alvos mais fáceis para acertar com disparo de arma de fogo. Quem acerta na perna de alguém a caminhar, certamente que não tem intenção de matar. No caso do Laurindo Vieira, ele estava no carro. Para quem está sentado, olha o que ele fala aqui. No caso do Laurindo Vieira, ele foi acertado numa área fatal. Eu vou repetir. Dr. Laurindo foi acertaram um tiro nele numa área fatal. E ele estava no carro, sentado. Aí, este rapaz diz que quem quer atirar para matar procura o lugar certo, que seria a cabeça, coração, realmente são lugares, ali, bala bateu, bala ficou, bala matou, né? Mas na opinião dele é assim, para matar é assim, né? Só que existem outros lugares que são fatais. Coincidentemente, a morte deste senhor e a morte do Fulupinga e a morte do Dr. Laurindo foram no mesmo lugar. Agora, um estava andando, portanto foi um pouco mais fácil, e o outro estava sentado. Ou os assaltantes, ditos assaltantes, que acertaram o Dr. Laurindo, se isto fosse uma programação de assalto que deu errado, já começa que não levaram nada. Epa, como assim? É um assalto, não leva nada? Não leva carteira, não leva relógio, não leva joia, não leva nada. E ainda por cima a pessoa está sentada e mira, está em moto, mira e acerta. O cara deve ter sido um profissional contratado de Israel. Porque angolano que toma maruvo com a cara do que eu vi, não poderia ser tão bom assim. Continuemos. Se eu fosse um dos primeiros a chegar no local onde o Dr. Laurindo Vieira foi baleado ontem, pelas imagens a que todos temos acesso, aquele senhor provavelmente não morria. O mesmo digo sobre Fulupinga. Infelizmente é notável no vídeo que todos que chegaram perto do Dr. Laurindo Vieira, ninguém entende primeiros socorros e por isso não lhe foram prestadas. Bom, isto aqui não sei o que diz a lei, mas todas as empresas e mercados fossem obrigados, por lei, a ter pelo menos 10% dos seus trabalhadores formados em primeiros socorros, muita morte como a deste senhor e do outro poderiam ser evitadas. Bom, agora vamos à segunda matéria. Portanto, esta foi a opinião dele, que diz que, na opinião dele, ele não vê como uma morte encomendada. Eu vejo como uma morte encomendada. A pergunta é, por quê? O que este senhor, o reitor de uma faculdade,
um sociólogo e um psicólogo tão famoso em Angola. Uma pessoa, quem conhece o Dr. Laurindo sabe que ele era calmo, tranquilo. Eu não consigo entender o porquê desta morte. Eu não consigo entender, sinceramente. Não, para cima, desculpem, só um minuto. Eu peguei 3 depoimentos porque, mesmo que eu não leia os 3, vou ler pelo menos o segundo. Oh, pera, gente. Era porque eu pus isso na minha página. Ah, tá aqui. Vamos a esta. Provas de que o sociólogo Laurindo Vieira foi assassinado por profissionais com conhecimento de eliminação por anatomia traumática. O trabalho de execução foi feito por assassinos profissionais e não delinquentes comuns. O disparo foi feito numa zona perigosa que se chama de artéria femoral. O disparo nesta zona não acarreta a morte imediata, mas gera um sangramento violento que, se a vítima não for socorrida, morre em menos de 30 minutos. É preciso um corpo de profissionais capazes de realizar o estancamento no lugar certo para aumentar as chances de sobrevivência e chegar a um hospital e tem que entrar logo no bloco operatório para uma cirurgia de emergência. Neste caso específico, os assassinos sabiam que era uma questão de tempo até a vítima se esvair em sangue. Por isso, o ataque foi feito em via pública, onde surgem muitos leigos incapazes de fazer um procedimento eficaz para estancar o sangramento. Por outro lado, da vítima não foi levado nada, seus pertences, nem sua viatura. O trabalho foi feito e o disparo feito nas pernas normalmente é lido como sendo um aviso contra a resistência. Mas, no entanto, para os profissionais, o disparo foi bem encomendado e a fatalidade calculada, aliada às circunstâncias do assassinato. Então, peraí, baseado na matéria do outro rapaz, ele diz que um disparo nas pernas é só um aviso. Não levaram nada, não levaram carro, não levaram joias, não levaram relógio, não levaram nada. Não levaram dinheiro, não levaram nada. Se é um assalto, não é? Ladrão em Angola, gatuninho em Angola, do jeito que tem fome no nosso país, ele vai querer levar alguma coisa. Será que as pessoas estão tão... Ou será que há ainda uma pequena defesa mancomunada com um sistema empelista que as pessoas não acordam para ver uma realidade? Aqui está bem claro. O disparo foi feito numa zona perigosa que chamamos de artéria femoral. Como é que, baseado no depoimento anterior, se isto aqui não foi um assassinato encomendado, como é que o dito assassino, ou gatuno, baseado no depoimento anterior, acertou, estando o doutor Laurindo sentado, ele acertou, estavam eles numa moto. Eu poderia ler vários depoimentos. Eles estão numa moto, circulando, aí ele chega perto do carro da pessoa, e vocês sabem como é o trânsito em Angola, eles chegam perto, eles teriam que dizer, doutor Laurindo, para um pouquinho, abre a perninha, por favor. Deixa eu acertar no lugar certo. Puf! É assim, com todo respeito ao meu povo e com todo respeito às pessoas que eu tanto amo da minha terra, mas assassino em Angola está se profissionalizando a grande. Está virando uma boa profissão. Por isso que eu brinquei se era de Israel que estavam vindo. Porque em Israel, com a guerra que está acontecendo, nós sabemos que os serviços são bons.
Só não são para atacar a pessoa certa. Ou para fazer o serviço com as áreas certas. Me desculpem a minha verdade. Porque o que mais temos é gente má no mundo. Agora, gente boa está morrendo de forma estúpida. Isto aqui não foi de forma alguma um assalto. Isto foi um assassinato programado. E uma coisa é verdade: Angola é o país mais criativo que existe a matar pessoas. E as pessoas matam. E depois, aqueles que seriam os contratantes da questão aparecem sorrindo. Eu tenho um vídeo no meu canal onde eu falo sobre a despedida de Angola, uma coisa assim, eu teria que olhar o título. Foi um vídeo até que deu bastante audiência. Minha despedida de Angola, uma coisa assim. É só procurarem. Onde eu questiono o obrigadinho, o amanhã e a coragem. 3 palavras que em Angola se usam muito. E onde é normal ao ser humano angolano, principalmente aos graúdos, coragem, filó, obrigadinho, amanhã. Tudo se resolve no amanhã. E é isso que nós ouvimos. E quando você pergunta, ou quando você começa a correr atrás de casos desse tipo, e começa a ir atrás da informação, e temos este caso agora como mais um para a gente testar. Você vai escutar isso da polícia, você vai escutar isso do governo, você vai escutar isso de qualquer órgão. Ah, hoje não deu. Amanhã. E informação real sobre o que aconteceu neste caso, nós nunca iremos saber. Vai ser mais um caso, entre tantos, que eu, pelo menos, Filomena Carreira, estou questionando no meu canal. E nós nunca iremos saber, realmente, por que motivo Dr. Laurindo foi assassinado. De acordo com o cirurgião vascular brasileiro Eduardo Fávero, um atendimento de emergência poderia ter salvo a vida do sargento da Marinha Fábio Jefferson dos Santos Maciel, de 33 anos, morto após seu casamento. Ao sair da festa, ele tropeçou e uma tulipa que estava no seu bolso quebrou. Os cascos atingiram a veia femoral, portanto, o mesmo local do Dr. Laurindo, possivelmente na região da virilha, ponto onde a veia é mais superficial. É uma das cirurgias que mais são feitas em grandes emergências. Não é 100% de morte para quem tem esse tipo de lesão. Só não há muito tempo para socorrer, portanto, o socorro tem que ser praticamente imediato. Se não tiver atendimento em meia hora, pode morrer. Uma equipe de bombeiros treinada para emergências faria a compressão no lugar certo. É preciso comprimir bem em cima para dar tempo do paciente ser atendido no hospital. Daí a importância de haver os tais, a tal atendimento de socorrista, ou um atendimento, ou se houvesse, por parte do governo angolano, a preocupação de que, olha, vamos tirar a carta, ou as pessoas que vão tirar a carta, têm que ter no seu currículo, vamos dizer assim, na hora de tirar a carta, esse curso de socorrista. Por quê? Porque pode acontecer com você mesmo ter um acidente e de repente a pessoa que está ao teu lado ter um problema no próprio acidente. Se você tiver o curso de socorrista mínimo, básico, você pode se salvar a você, como você pode salvar alguém que está dentro do seu carro. Você está no trânsito, você vê alguém do seu lado ter um problema, você pode socorrer também uma pessoa. Portanto, são estas as atitudes que um governo, como o nosso caso, o governo de Angola, tem. Agora estamos falando do caso do Dr. Laurindo. E o governo de Angola, um governo com tanto dinheiro, um governo com tanta condição, estamos falando do nosso país, Angola, e nós não vemos fazer nada. Nós vemos a cada dia a corrupção aumentar, vemos a cada dia a qualidade de vida
do governo, qualidade de vida melhorar, aumentar, os bolsos deles se encherem. Vemos um presidente falar que o país tem muita qualidade de vida e, no fundo, nós vemos realmente o que acontece com o nosso povo e até com altas figuras, altas patentes do nosso país, o que vai acontecendo pelo meio do caminho. Eu já questionei muitas pessoas que morreram, uma delas foi Jorge Correia, um grande ativista e humanista da cidade do Ambo, meu amigo também, que morreu. Eu brinco muito dizendo, morreu de morte morrida, né? Mas no fundo, para mim, dizem que ele se matou, mas não, para mim ele não se matou, para mim alguém acabou com a vida dele. No início, quando a morte dele se deu, eu questionei, eu cheguei a ligar para a polícia no Ambo, eu cheguei a procurar outras pessoas que estiveram junto, que viram praticamente quase que o incidente acontecer, quase, né? Mas estiveram com ele até 5 minutos antes, tive em contato com todo mundo e depois era isso, amanhã. Cheguei a ligar para era policial, eles dizem policial, a gente fica meio confusa. E comecei a escutar muito a história do amanhã, né? Não tem respostas, não sabe, depende do ML, depende disso. Sempre em Angola há uma dependência quase que química, não é verdade? De repente é uma maruva, é isso, é aquilo, mas há uma dependência, há uma incompetência generalizada dos órgãos governamentais, mas no fundo não é. No fundo é assim, quando querem acabar com a vida de alguém, acabou e não há respostas. Não há satisfações, não se dá satisfações, não há comprovação de nada, mas há a atitude de aparecer uma vez que seja, nem que seja a primeira, de dizer não, o caso será resolvido, nós vamos analisar e depois tchau e bênção, vão para aquele lugar e não se resolve nada. Assim foi o caso do Jorge Correia, que eu nunca esqueci, meu querido amigo, que está no céu em bom descanso, mas agora vemos o caso do Dr. Laurindo, como foi o senhor Fulupinga, acho que é Fulupinga o nome dele, e onde aqui o Dr. Fábio, né? Fábio. Não, Eduardo Fávero. O doutor Eduardo deixa claro que o máximo de tempo que existe são, no caso, meia hora. Após meia hora, uma pessoa destas morre, sendo o tiro nesta região. Portanto, é assim, não vejo o caso do Dr. Laurindo como um caso de assalto, de forma alguma. Isto para mim foi uma morte encomendada, sim senhora, até pela forma como ocorreu. Achei interessante ler estes dois depoimentos, para que vocês vissem e pudessem ver a comparação. Teve lógica? Teve, porque tinha tudo para ser, de repente, um assalto. Mas um assalto, a própria palavra já o diz, as pessoas levam alguma coisa. A partir do momento, isto é uma questão lógica, o tique e o teco tem que funcionar. A partir do momento que o assaltante não leva nada, não leva relógio. Até existem muitos assaltos, que mesmo assim não são assaltos, aonde o cara é morto encomendado, é assassinato, e o cara vai lá e pega um relógio, pega alguma coisa, só para justificar, aparentar, como se fosse um assalto. E, no entanto, não são assaltos. E este foi tão burro, nesse ponto, pelo menos, que não se deu ao trabalho nem de fazer isso. Portanto, está tão na cara que foi uma morte encomendada, e pela forma como o doutor Laurindo estava, portanto, ele estava sentado dentro do carro, mas a comprovação certa, certeira, detalhada, de que foi realmente um profissional, um bom profissional, que fez o serviço. Chegaram a mandar um vídeo de 2 borra-botas, né? 2 rapazinhos lá, como se fossem os ditos assaltantes. Eu não acredito que aquelas pessoas tenham sido as pessoas em questão. E se são, realmente, nós estamos muito mal em Angola, porque quem vê cara não vê coração e até não vê profissionalismo. Diante de tanta miséria, diante de tanta amargura que nós temos em Angola, presidente João Lourenço, uma coisa é certa. Primeiro, por que mataram Dr. Laurindo?
O que o doutor Laurindo fez ao senhor? O que o doutor Laurindo fez a qualquer pessoa do governo angolano? Será que o facto do doutor Laurindo estar hoje, ou ter estado, né, porque ele não está mais entre nós, na TV Zimbo, ser um comentarista, estava incomodando vocês também? Será que a liberdade de expressão no nosso país está tendo um peso tão horroroso, tão incomodativo, ao ponto de agora se encomendar a morte, como se a gente fosse um talho? Será que Angola virou um talho a céu aberto, presidente? Será que estamos virando isso? Tenho feito vídeos para falar tanto de tanta coisa. O nosso país, que poderia ser uma potência no mundo, uma potência na área do turismo, uma potência na área econômica, uma potência em várias áreas da economia angolana. Mas o senhor sabe melhor do que ninguém, até porque o senhor adora o Brasil e é muito amigo do presidente daqui, não é? Eu não quero entrar em detalhes. Não quero. O turismo, presidente, é uma das áreas que muitas vezes carrega o mundo. Um turismo que em Angola nunca foi trabalhado. Vai nas coxas, como se diz. Está lhe falando alguém que é da área. O senhor está levando Angola nas coxas, na base da corrupção, da violência. O senhor está alavancando Angola com violência. E quando nós pedimos respostas, quando nós pedimos encarecidamente ao nosso presidente, nos dê respostas, presidente. Eu não estou pedindo que o senhor faça um vídeo para me responder a mim. Mas acredito que, como eu, são muitos os influenciadores que estão fazendo vídeos para questionar hoje a morte do Dr. Laurindo, para questionar, como questionaram, a morte do Fulupinga. E como estes casos, houve também o caso, e está havendo também o caso, da própria Neto Nahara, que foi presa, e tantos outros casos. Tudo o que acontece em Angola, nós estamos questionando, presidente. E o que nós mais sentimos é ver que dentro de Angola existe uma máfia poderosa chamada MPLA, uma máfia massiva, onde as metralhadoras começam na boca e continuam no coração, onde o sentimento não existe, presidente, e aonde só vocês podem falar. Só vocês podem dar ordens e só vocês podem dizer o que é melhor ou não dentro daquilo que vocês consideram a vossa casa. Angola é a nossa casa, presidente. Não é a vossa casa. Vocês são funcionários públicos de uma nação. Não fomos nós que vos pusemos nesses cadeirões. Mas somos nós que temos que engolir os senhores até o final do vosso mandato. Portanto, respeito tem que haver. Nós temos que vos respeitar? Temos. Então também nos respeite, presidente. Faz parte da Constituição uma série de regras, mas o senhor, como presidente, não está respeitando a própria Constituição de Angola. O senhor, como presidente, já começa pela própria palavra, não se está dando ao respeito. Mediante tantas questões que a sociedade angolana levanta, e eu sou sociedade, todos os influenciadores são sociedade, o senhor teria que nos responder. Mas o senhor se pôs num patamar de Deus e o senhor não responde a ninguém. E fica a pergunta, quem o senhor pensa que é? Nós pagamos impostos, nós temos vidas, assim como o Dr. Laurindo tinha. Por que o Dr. Laurindo morreu? Com que intenção
o mataram. E para terminar este vídeo, se vai haver da sua parte, presidente, mediante o que o senhor mesmo falou, melhoras na qualidade de vida do nosso povo, da nossa sociedade, e quem sabe, dentro dos seus projetos megalomaníacos, que é assim que eu penso em relação ao senhor, alguma ideia do senhor pensar que, diante de tantas mortes encomendadas que começam a acontecer, o senhor pensar que um curso de socorrista, para quem principalmente dirige, seria importante. Porque numa cidade, principalmente numa cidade como Luanda, onde o trânsito demora 3 horas para se atravessar a cidade, para se chegar numa clínica, às vezes até mesmo um concurso socorrista, nós não conseguimos salvar uma vida. Porque se fosse a sua esposa ou a sua mulher, não se iria esperar uma ambulância. Com certeza, o helicóptero iria estacionar até em cima de um carro, se fosse necessário. Mas a vida da sua esposa iria ser salva. Eu sinto muito pelo Dr. Laurindo, uma pessoa realmente que foi querida à nossa terra Angola, uma pessoa que perdeu a vida inesperadamente, de forma abrupta, assassinada. Os meus sentimentos à família. Nestas horas pouco temos a falar sobre tanta estupidez que ocorre no nosso país. Ficam assim 1000 perguntas no ar, que eu as deixo ao presidente e a todo um corpo governamental. Quem quiser me responder, eu estou aberta a conversar. Nunca fechei as portas a conversar com ninguém. E quem me conhece do governo de Angola sabe que eu falo. Eu realmente falo o que eu tiver para falar. Mas eu também sou uma pessoa que estou aberta a olhar no olho de quem quer que seja para conversar com vocês. Um beijo grande a todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.